Olá, turma do nono ano! Estava morrendo de saudade de vocês. Vamos continuar a nossa aula? Eu sou a professora Carlúcia e vou estar com vocês com a disciplina de Educação Física. Vamos começar? Para começar a aula de hoje, a gente vai fazer aí um resumão de tudo que a gente já viu, ok? Um resumo sobre o basquete. O basquete iniciou nos Estados Unidos. Qual é a justificativa e como surgiu? O porquê surgiu esse esporte? Nos Estados Unidos, por ter uma característica de um inverno muito tenso, certo? E as práticas dos esportes, era considerado em um nível menor nesse período de inverno. Então, queria-se iniciar uma ideia de como praticar o esporte na característica do período do inverno. Então, a partir de algumas criações, certo? A partir de algumas análises, né? Surgiu aí a ideia do basquete, né? Que tem a característica, né, de bola atribuído ao cesto, que foi o percussor, né, James Naismith, que são a característica do professor que atribuiu esse esporte no período de inverno. Um esporte coletivo, certo? Onde que todos pudessem participar. Já que no próprio país, né, no país que surgiu esse esporte, era uma característica muito importante participar de esportes coletivos. Quando a gente faz essa revisão, a gente traz de forma oficial o que a gente também tinha colocado na aula anterior, certo? A característica oficial de uma quadra de basquete é 28 metros, certo? De comprimento e 15 metros de largura, onde cada espaço que você está vendo aí na sua telinha, ela tem uma finalidade, né? Ela tem uma função. Como a gente viu na aula anterior, a sua linha histórica, desde quem surgiu, a quantidade de jogadores, certo? Algumas características dos fundamentos que esse esporte traz. Hoje a gente vai conhecer algumas funções para cada jogador, né? As funções dos jogadores do basquete. A gente tem aí o armador. Mas o que de fato ele faz nessa característica de jogador desse esporte, né? A característica crucial do armador, ele é visto como o cérebro, ok? A parte central desse planejamento do momento que está acontecendo o jogo, ok? Então, o armador, ele é atribuído como base, considerado como o cérebro. Por quê? Ele planeja a jogada e geralmente começa a bola. Então, a partida inicial vem totalmente dele, ok? Pela sua característica, um armador inteligente sabe ler o jogo, fazer sua visão, né, da ideia do que está acontecendo ali de forma mais rápida e, ao mesmo tempo, não só observar, fazer essa leitura, mas também colocar em prática, né, o movimento de cada jogador para que esse trabalho em equipe possa chegar à vitória, ok? O armador funciona praticamente como um técnico dentro do jogo. Então, ele articula, ele atribui também como líder, ok? Onde ele pode fazer o controle, né, do jogo, cada um para que possa exercer na sua posição de forma eficiente. Tranquilo? A gente também tem a característica do ala, mas o ala armador, ok? Mas qual é a sua função principal para o ala armador, ok? Esse ala armador, ele atribui mais as laterais. Na nossa linguagem, né? Joga mais pelos cantos. Ele pode ajudar de forma que na característica da base, ok? Onde ele faz também, por sua característica como um atleta, muitas cestas, ok? O ala armador geralmente é considerado como o cestinha da equipe. Ele também ajuda quando está na forma de marcação, quando ele está marcando, ok? E atribui também algumas características, certo? Nas jogadas. Ele tem uma característica peculiar, é quando ele faz a retirada. Na nossa linguagem, quando também ele rouba a bola, ok? Porque ele tem uma forma de infiltração. Vocês sabem que é um trabalho mais próximo, né? Um esporte que tem uma característica associada à rapidez. Mas continuando, a gente também tem o ala pivô, ok? Qual é a função do ala pivô, ok?
A característica do ala pivô, né, na parte física, ele tem uma característica de atletas mais altos. Eles trabalham muito a questão do desenvolvimento das bandejas, que a gente fala na nossa linguagem popular, as enterradas, ok? Por ele ter uma característica, uma estatura maior, ele já atribui alguns elementos que os demais não associam como a rapidez, né? É mais a questão do alvo mesmo. Os jogadores, eles estão no foco principal, um número maior de cesta, certo? E um elemento crucial é sobre o arremesso. Então, quando eu tenho o ala pivô, ele tem uma característica mais de arremesso à distância, ok? Sua característica também está sobre a altura. Então, a gente viu aí a característica do jogo. A gente viu na aula passada qual foi o país que surgiu, o porquê houve, né, o surgimento desse esporte coletivo, mas a gente vai praticar um pouquinho, certo? Para ver que tudo que a gente viu ficou aí na mente de vocês. Eu pergunto daqui e vocês respondem daí, tá bom? Ok? Vamos para a hora do exercício, vamos começar. Então vejam só, sobre o basquete, a afirmação falsa, hein? Fiquem bem atentos. Eu vou querer, nesse momento, a informação falsa. Qual a informação que está falsa nessa alternativa? Letra A. Traz a definição que o basquetebol ou basquete é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Sim ou não? Está correto, ok? Eu quero a alternativa o quê? Falsa. Muito bem. Letra B. Ele é jogado com uma bola. O objetivo é inseri-la no cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra. Então, assim, a gente percebeu que a origem do basquete, ele veio aí de um período do inverno, certo? Inicialmente, quando a gente fala de basquete, a gente vê o elemento principal, o cesto, ok? Então, num período de inverno com a característica coletiva. E aí vamos para C. Atualmente, o basquete é um dos mais praticados Jogos Olímpicos em todo o mundo. Então, ele cresceu o seu período aí, sua forma de atribuir, né, pelos seus interesses, habilidades que cada jogador vai desempenhando. Ganha a equipe que fizer o maior número de gols. Então eu quero ir da alternativa falsa, ok? O basquete é um esporte coletivo entre duas equipes, sim ou não? Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inserir numa cesta fixa. Ou atualmente o basquete é um dos esportes atribuído mais de forma popular, né, nas Olimpíadas. Ganha a equipe que fizer mais números de gols. Então eu tenho aí a letra A, duas equipes, certo? Letra B, sobre o objetivo de inserir no cesto. Letra C, é um dos esportes olímpicos mais destacados. Ou letra D, ganha a equipe que fizer o número maior de gols. Quando a gente fala sobre o basquete, a gente atribui a número de gols. O que é que vocês acham? A, B, C ou D? Acertou em relação da alternativa falsa quem marcou a letra D. Por quê? A sobre C, duas equipes, está correto. Sobre atribuir a realização sobre o cesto também está correto. E sobre a sua evolução aí na Olimpíada para haver mais participação. Porque quando a gente fala sobre o basquete, a gente não está falando sobre gol. O gol atribui a alguns outros esportes, ok? Segunda questão, ok? O basquete foi inventado pelo professor James Naismith no ano de 1891, ok? Na característica dos Estados Unidos. Qual foi o motivo, né? Que a gente colocou lá no resumo anterior. Qual foi o motivo da origem desse esporte? Incentivar um jogo que não fosse com os pés. A gente falou sobre isso. Substituir um esporte violento como o futebol americano. O que é que vocês acham? Introduzir um jogo com o maior grau de dificuldade para os alunos ou possibilitar a prática de um jogo que estimule durante o inverno. O que é que vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O porquê surgiu a criação do basquete? Foi para a gente fazer um incentivo de um esporte com os pés, ok? Para substituir, porque atribuía que o futebol americano era uma forma violenta,
certo? Ou para aumentar o nível de dificuldade para os alunos. Ou ter uma prática de esporte durante o inverno. A, B, C, D. O que é que vocês acham? Acertou quem marcou a letra D. O objetivo principal inicial da origem do basquete foi possibilitar a prática de jogo estimulante durante o inverno. Por quê? A característica do país de origem desse esporte, no caso dos Estados Unidos, era a característica de práticas de esporte coletivo. E como o próprio inverno, e a gente colocou na aula inicial e na aula anterior, era um índice muito grande, né, rigoroso, eles ficavam sem praticar esse esporte de forma coletiva. Então, seu objetivo principal era possibilitar a prática de um jogo, né, que poderia existir durante o inverno. Vamos para a terceira questão. O jogo oficial do basquete está dividido em 4 tempos, né? Vocês estão vendo aí, a gente aprende sobre o atletismo, sobre o futebol, sobre o futsal, sobre o handebol, cada um com as suas características. Mas sobre o basquete, ele tem 4 tempos. De quantos minutos? Letra A, 10 minutos. Letra B, 15 minutos. Letra C, 20 minutos. Ou letra D, 25 minutos. O que é que vocês acham? A, B, C ou D? Marcou a alternativa correta quem colocou 10 minutos. Então, na realização da característica já do basquete, ele tem um planejamento da sua execução em 4 tempos de 10 minutos, ok? Para a terceira questão, a gente colocou essa aí, tá bem facinho, ok? As dimensões, né? A gente sempre vem trazendo as dimensões das quadras oficiais. Por mais que a maioria dos esportes coletivos eles sejam praticados aí na sua comunidade, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, de forma livre, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala sobre esporte, existem suas regras, né? E suas regras para ser executadas e ser analisadas. Então, numa quadra oficial de basquete, quais são as dimensões? 28 metros, certo? De comprimento e 15 metros de largura. 32 metros de comprimento e 17 de largura, ou 35 metros de comprimento, 20 de largura, ou 42 metros de comprimento e 22 de largura. O que é que vocês acham? A gente colocou na aula anterior. Então, oficialmente, marcou correto quem disse a letra A. Oficialmente, né, dentro de todas as suas regras, quando fala sobre o basquete, ele tem uma característica de 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. Para a gente ter essa característica, a gente também tem uma questão social, né? Todo esporte, o seu objetivo principal não é só o conceito de vencer, mas assim, o papel fundamental é o papel social que atribui na formação do cidadão. Então vamos para a quinta questão, dessa visão social. Praticar o jogo limpo é ter atitudes baseadas na ética e também na solidariedade, tanto com a própria equipe, como também com a equipe adversária. Quando a gente fala sobre esporte, seja ele coletivo ou individual, é a gente saber o momento de ganhar, o momento de perder, seguir suas regras e ao mesmo tempo fazer desse esporte uma forma de diversão. Algumas pessoas vão seguir de forma profissional e outras pessoas vão seguir como forma de lazer, ok? E o que atribui a uma característica, né, do jogo limpo e solidário. Então, a afirmação abaixo que revela um jogo limpo e solidário é: letra A, acima de tudo, o que é importante é vencer o jogo. O que é que vocês acham? Acima de tudo, então a gente tem que ter tudo, certo? A gente pode dar qualquer preço para ter a vitória. Letra B, devemos facilitar o jogo para o adversário quando estamos, né, em muita vantagem em relação ao resultado, em relação ao placar. Letra C, não devemos nos preocupar em ser ético, isso está certo, e solidário, com os nossos companheiros de equipe, ok? Letra D, respeitar a integridade física de todos os jogadores e agir de acordo com as regras, são atitudes baseadas na ética e na solidariedade. Então, quando a gente fala sobre os esportes, certo? Seja coletivo ou não, a gente pode ganhar acima de tudo. Então, assim, eu posso machucar o meu amigo a qualquer preço, desde que eu saia com a vitória.
Vocês concordam em casa? Eu acho que não. Devemos facilitar o jogo ou a gente deve agir de forma, certo? Onde dá o melhor, com respeito e solidariedade. Ou não devemos se preocupar com a ética, isso aí é besteira, a gente só fala, mas não faz. A gente não aprende a perder, só quer o objetivo de ganhar, a gente pode trapacear, isso é correto? Letra D, respeitar a integridade física de todos os jogadores, né? Saber perder, saber ganhar, ser solidário e assim, reagir, né, de forma correta com as regras. São atitudes da ética e da solidariedade. O que é que vocês acham? Falar sobre um jogo limpo. Acertou quem disse a alternativa D. A prática de esporte, lógico, né, que a gente quer a vitória. Mas também a gente aprende com as derrotas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser ético e solidário. Então, eu tenho uma integridade física, respeitando, seja da minha equipe ou da equipe adversária, certo? Então, o papel social de qualquer esporte, o papel fundamental é a gente ter uma questão de ética, né? Uma ética é saber que vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins, mas que a gente possa realizar de forma correta. Vamos mais uma questão. O professor Naismith, o inventor, certo, do basquete, ele colocou as suas características das principais regras e ele quis ressaltar no jogo um aspecto importante. Qual era o aspecto? Porque ele precisava ser um esporte preciso, é uma característica de esporte coletivo, certo? Ou era um aspecto por conta da técnica ou um aspecto por conta de ele ser individual? O que é que vocês acham? A sua origem principal, qual era o aspecto, certo, que tinha essa característica de execução desse esporte? Era de forma coletiva, letra B, porque num período de inverno, onde as pessoas pudessem socializar, né? Tá trabalhando aí no momento em equipe. A última questão é sobre uma característica principal. Quando a gente fala sobre cesto, você lembra de que esporte? Bem facinho essa, né? Sei que todo mundo vai acertar, ok? Quando se diz bola ao cesto, estamos falando do quê? Futebol, handebol, basquete ou vôlei? No caso, voleibol. O que é que vocês acham? Sei que vão acertar alternativa C, ok? Uma característica coletiva, seu elemento principal era atribuído ao cesto, ok? Onde poderia socializar no inverno. Então, a gente aí viu a revisão, a gente praticou no exercício e eu aguardo vocês com muita novidade. Até a próxima aula!